Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é Jenny Cal e hoje nós estamos com um convidado aqui super especial, que ele já chegou e tá todo mundo assim doido por aqui porque fez parte da nossa infância e fez parte da vida de milhões de brasileiros aí desde o início, antes do streaming, né, que se chamava de streaming, era na TV mesmo, que era aquela TV de tubo que eu assistia na TV de tubo também. Então é assim, uma pessoa que vocês vão ficar doidos, principalmente a Manuela, que é a minha sobrinha. Minha sobrinha Manuela, ela vai ficar doida quando eu anunciar este nome. Então, pessoal, conheçam não, vocês já conhecem, vejam hoje Henrique Streuter aqui com o Plus Conecta. Opa, tudo bem, pessoal da Plus Connection, é isso? O pronome é Plus Conecta. Ah, Plus Conecta. Isso. Muito bom. Um beijo pra vocês, estou aqui para o que der e vier. E a sua sobrinha Manuela? Manuela, um beijo especial para você. A Manuela vai ficar doida. Ai, a gente tá muito feliz hoje, Maneiro. Porque vamos conversar com você. Bora. E a gente quer tirar algumas dúvidas, saber da sua história, né? Legal. Porque assim, a gente como espectador, a gente se pergunta muita coisa, né? A gente fala, como será que foi aquilo, como deve ter sido? E esse é o nosso momento de aproveitar e Tô às ordens, vamos nessa. Ah, então perfeito. Então, em 1995, né, foi o boom aí do Castelo Rá-Tim-Bum. Foi. E até hoje você é muito reconhecido, a gente tava falando agora há pouco, pelo... Tibi Peroni. Ninguém fala só ou Tibi ou Peroni, né? Tipo Sandy Júnior. Tem que ser os dois juntos, né? Tipo Sandy Júnior, a outra lá, como chama? Ana Vitória. Ana Vitória. Se tá uma só, tem que ser a Ana e a Vitória junto, né? Fazemos parte, assim, de uma dupla. E, assim, é uma das... É o que mais marcou no início, né, da sua carreira pra nós, Sim. assim, foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Conta essa experiência de como tudo aconteceu, como começou, como era na época. Vambora! Ó, assim, eu vim do teatro, nasci no teatro, assim, como profissão, e sigo sendo um ator de teatro, e a TV Cultura, ela é aqui em São Paulo, né? Eu sou um paulistano, então as coisas começaram a rodar na TV Cultura, alguns pequenos trabalhos que eu comecei a fazer, e eu brinco assim que eu sou quase antes de eu fazer o Carrossel, as pessoas falavam, o cara da cultura. Eu achava tão legal, né, ser chamado o cara da cultura, né? Não, você já tá carregando o nome da empresa. Pô, é um negócio legal, né? Nome, cultura, assim, né? Então eu comecei com teatro com 16, 17 anos. Eu sou jornalista formado pela Casper Libero, mas eu só me formei porque eu fui a última turma de 3 anos. O quarto eu não ia aguentar, porque eu já estava fazendo outras paradas, já estava fazendo peça, pá. Aí eu falei, não, vou segurar o famoso plano B, né? Que os pais dão aquela, pô, faz aí um negócio. Aí eu me formei, mas eu nunca exerci. E aí eu já estava trabalhando com teatro. E aí eu fui chamado para fazer um programa que chamava Revistinha. É um programa que era... Eu já comecei numa coisa muito louca. Eu fazia uns quadros, uns pequenos quadros. E esse programa Revistinha tinha 2 apresentadores que era ao vivo. Então eles apresentavam o programa e aí iam para os quadros, que era o que eu fazia parte. Fiz muito pouquinha coisa lá. Um belo dia, um apresentador, o programa era de tarde, ele de manhã quebrou o braço feio. Aí me ligaram para casa da minha mãe. Olha, é muito louco, né? Não tinha celular, gente, não tinha nada. Ligaram para minha mãe. A minha mãe foi me chamar na minha casa, que eu já morava, acho que eu tinha 19 anos, para vocês, falou, tem um pessoal da cultura querendo falar com você. Aí eu liguei, eles falaram, você tem que vir aqui e tal. Mas eu falei, fazer o quê? Você vai apresentar o programa. Eu, na minha irresponsabilidade de ser um jovem, né, falei, vamos embora. Aí eles me pegaram e me levaram para apresentar o programa ao vivo, né, bicho? E eu fui bem, assim, me saí bem, tava tranquilo e tal. A partir daí eu passei a ser um ator muito chamado para qualquer coisa da TV Cultura. E aí
fiz o Rá-Tim-Bum, que ainda é anterior, né? O Rá-Tim-Bum foi, eu acho que é 92, sei lá, que era o Fernando Meirelles que dirigia, do Cidade de Deus, né? Ele que dirigia e eu peguei lá, fiz uns quadros e aí me ligaram para fazer, anos depois me ligaram para fazer esse teste do Castelo Rá-Tim-Bum e era um teste, para vocês terem uma ideia, chegou em fax. Na época era fax, né? Chegou um fax do texto e eu fiz o teste pro Nino. Pro Nino? Fui fazer o teste pro Nino. E assim, tem uma coisa que é muito bonita, assim, que eu lembro isso como se fosse hoje. Eu falo sempre com o Cássio, com o Cássio Capim, que é o Nino, que eu tava, na época era roleta, né? Eu tava entrando assim na roleta da cultura e ele tava saindo. Aí eu falei, porra, Cassinho, que saudade. Eu tava de fazer uma cota que a gente não se via. Eu falei, e aí, cara, o que você tá fazendo? Ele falou, porra, tá zoado aqui, não tô curtindo mais o Brasil, não tá dando meio, eu tô dando na trave, eu vou embora, acho que eu vou pra Nova York, vou estudar, vou pra Europa. Ele falou alguma coisa assim, eu falei, mas essa parada aqui? Ele falou, é um teste, sei lá, né? E esse sei lá é o que virou pra ele, né? Definiu a vida dele, né? Sim. E eu passei a roleta e fui fazer o teste. O teste era o Karl Hamburger que dirigia, o diretor geral. Aí eu fiz o teste do Nino. Aí ele falou, pô, você fez um teste muito bacana, mas eu não quero você pra isso. Eu quero você pra ser um irmão gêmeo do Flávio de Souza. Que eu já conhecia, já tinha feito uma peça e que eu me achava completamente diferente dele. Eu falei, não tenho nada a ver com ele. Aí na hora eu falei pro Cal, Cal, todo mundo fala que a gente é parecido pra caramba, bicho, vamos nessa. Mas é sempre assim, né? Quando as pessoas falam, vocês parecem muito com ela, aí você fala, não pareço não. E aí eu esqueci dessa história. Aí me ligaram e a gente fez o teste de maquiagem, a gente ficou igual. Foi 2 horas de maquiagem, mas a gente ficou perfeitamente assim, idênticos. E aí saímos fazendo e o resto é história. Mas era assim, estúdio sem ar-condicionado, não tinha muitos recursos, né? Aquelas câmeras, nossa, eu vejo essas aqui que vocês estão fazendo, para mim ainda é uma abstração científica absurda. Porque o meu costume era aquelas, né? Aquelas enormes, pá. Então, foi tudo meio, era até a TV caminhando, né? TV aberta, a gente competia, acho que com quem? Acho que tinha a Xuxa. Simplesmente Xuxa. Acho que, não sei se era Xuxa, Maravilha, acho que era o Serginho Malandro, era essa parada que era mais só apresentador, né? E aí a gente veio com essa história e a cultura que sempre foi traço, ou um ponto, meio ponto, a gente deu 14, 15 pontos, assim. Aí foi uma loucura, assim, enorme, né? Geral. E é um programa que não para de passar também, né? Não para, né? Acho que parou um pouco e agora voltou, né? Recentemente eu abri, né, a cultura. De vez em quando eles ainda apresentam uma coisinha, assim, do tempo, né, de vocês. Só que a maior parte é os desenhos, né? Esses desenhos 2D, doido que passa aí, né? Entendi. Mas ainda assim eles acabam passando alguma coisa na grade. É muito interessante. E o que eu queria perguntar agora é sobre essa parte dessa época que vocês faziam esses conteúdos assim pro conteúdo infantil, né? Eu queria saber de você, o que você acha que mudou de lá pra cá, porque dava pra ver, né, que tinha uma grade muito grande pra crianças. E por que será que isso foi caindo, sabe? Sim, foram tirando. Eu tenho a primeira explicação, que é a mais simples, é porque não pode anunciar, né? A partir do... Eu acho que foi até na novela que eu fiz no Carrossel. Eu acho que a partir dali, o Silvio, quando começou a fazer sucesso, o Silvio botou uns merchan com as crianças, vendendo umas bonecas, assim, né? Tinha uns merchan na novela. Aí aquilo alertou um tipo de lei, e tem uma lei que não... que proíbe você de anunciar brinquedos, essas coisas assim, as próprias atrizes que estão fazendo. E isso, a Rede Globo nunca mais fez nada infantil. A partir daí, não tem, se você pegar a Rede Globo, não tem mais nada. Ela botou as coisas da Ana Maria Braga. Fátima
Nardes, Ana Maria tirou a TV Braga. Globinho. Tirou tudo, porque eles não têm retorno financeiro. Isso é uma super diferença, né? Que isso foi uma coisa que aconteceu. A outra coisa que eu acho, assim, é que a TV Cultura estava formando um pessoal de roteiro, de direção, assim, meio, acho que foi até um pouco aleatório, mas são os caras que são gênios, né? Hoje você vê, né? O Fernando Meirelles dirigiu Rá-Tim-Bum. Pô, Fernando Meirelles, caramba. O cara que fez Tropa de Elite. Só isso, não, ele fez o outro, fez o Cidade de Deus? Cidade de Deus, confundi. Tropa de Elite foi eu, esqueci o nome. Padilha? Padilha, ele mesmo. E tinha o Flávio de Souza, que o Flávio de Souza, pra mim, é um dos maiores gênios é o maior gênio da teledramaturgia infantil. Ele simplesmente saiu da cabeça dele Mundo da Lua, Rá-Tim-Bum ele participou, Castelo Rá-Tim-Bum, agora eu estou fazendo é quase um remake do Mundo da Lua, né? Que vai chamar Planeta Terra Chamando. Tudo ele escreveu e ele tem essa genialidade, assim, né? Então foi um bunker, assim, de ideias que a TV Cultura foi lançou profissionais de todos os níveis. E aí eu sou um pai velhíssimo, porque eu tenho 61 anos e eu fui ter meu primeiro filho, que foi o Otto. O Otto tem 6 anos e a Aninha 3. E para eles verem televisão, como mudou tudo, né? Mudou tudo. Primeira coisa, assim, um dia eu fui assistir TV com eles, eu tava no meu quarto, falei, então vê aí o que você quiser. Ele botou um desenho, eu falei, não, mas eu não quero esse. Eu falei, mas é esse que tá passando. Aí eles não têm ideia de que é esse que tá passando, porque ele vai lá no YouTube e ele escolhe exatamente o que ele quer, né? Então mudou, as relações mudaram, né? Acho que, por exemplo, falando dos meus sobrinhos, né? Da Manu, que é doida pelo seu personagem, eles não têm paciência mais. Por exemplo, às vezes quando tá no YouTube, eles não conseguem esperar, tipo, sai logo o anúncio que aparece, sabe? Então... Isso tem... A criança mudou, né? E quanto à qualidade, eu não sei, eu tô falando como pai, assim, que eu fui ver, vou ver umas coisas do Globe. Globe. Eu não curti muito, pra falar a verdade, assim, nada contra ninguém e tal, mas eu achei meio, os programas infantis meio... fáceis. Não sei direito, não tem... eu acho que é o roteiro, assim, acho que não tem um cara, assim, que pensou nisso, assim, como o Flávio, né? Eu não vejo, eles veem muito, tem uns desenhos muito bons, né? Agora, em TV fechada, no YouTube, eles acham e tal, mas essa essência de programas, hoje, se você pegar, a TV Cultura só faz o Quintal da Cultura, que eu fiz 2 anos lá, o Quintal da Cultura, e só. A Globo não faz nada, o SBT achou esse nicho, né, da novela infantil, que acho que não sei se repete, acho que parou. Parou, acho que ano passado, né, de reprisar Carrossel, ou foi ano retrasado? Não sei, acho que parou, porque agora tá reprisando Poliana. Carinha de Ajuda. Um desses dois tava reprisando. Já deu Carrossel, já. Já deu. Agora essa Poliana, e tem Poliana Moça, eu acho. Tem essas, mas o que eu acho é que a última novela que eles fizeram, que acho que acabou de gravar agora, que é Caverna... Caverna... Encantada. Pode ser? Essa mesmo. Então, eu acho que essa vai ser ali eles vão parar de fazer. Você acha? Eu acho que vai. É o que eu ouvi dizer. Que eles vão investir em outro tipo de teledramaturgia. Eu não sei o que é. Mas por quê? Porque tá caindo... Caiu bastante a audiência. Você pensar que a gente dava 15, 16, que é um absurdo para pensar que a novela Vale Tudo dá 22. Pensa nisso. A gente dava 14, 15 o Carrossel. É um absurdo de audiência. E essa tava dando 2, 3, 4, né? Acho que não tá sendo mais negócio lá pro pessoal. Mas eu acho que a cada... Ou década, não sei se é década ou a cada 5 anos por aí, não sei. Você acha que é um modo que as pessoas precisam atualizar os conteúdos televisivos? Você acha que muda rápido assim o modo como o público
gere essas informações? Eu acho que é o que você falou agora, não era assim. Mas, sei lá, tua sobrinha não tem mais saco de ver um negócio que não tem... que não é exatamente o que ela quer, né? Antes a gente tinha que esperar, né? Pô, mas você não sabe, vocês e eu então. Eu sou da TV, que era a TV, não tinha esse aqui que apertava, o controle. Então eu ficava sentado com meu pai e tinha 5 canais, que eram os canais de número. 2 é Cultura, 4 é Tupi, 5 Globo, 7 Record e 13 Bandeirantes. E ficávamos, sei lá, eu, meus irmãos, ele sentado. Aí ele falava, Henrique, muda lá. Eu era o seletor, o controle. Aí eu ia lá e era um negócio que você fazia assim, ó, plaque, plaque, plaque. E aí entrava o canal e você voltava e sentava. Eu assistia o que meu pai estava assistindo, não tinha... Não tinha poder de escolha. Não. Ou assiste ou não assiste. Ou você fica do lado do seu pai que está assistindo, sei lá, jornal, não sei, ou tu não assiste, né? E isso é legal e não é. É super legal a criança ter o controle, né? Mas ao mesmo tempo, ela é uma criança. Então você tem que ter um controle sobre esse controle, né? Então eu acho que isso, e aí eu volto à pergunta que você fez, eu acho que tem que mudar mesmo. Se a pessoa quiser se atualizar e ter audiência, acho que tem que ficar mudando, porque as coisas estão mais rápidas, né? Acho que uma das características desse século aqui é que as coisas estão mais ágeis, mais rápidas, no sentido bom e no ruim, né? Sim. Acho que nos dois jeitos, né? Exatamente. E, assim, você já mencionou sobre o personagem, né? O fatídico personagem que você é o pai do Jaime no Carrossel. E foi em 2012, né? Naquela época, mais ou menos. Foi. 2012, né? Eu sou ruim de data. Acho que faz uns... por aí falaram 13 anos, né? 3. Então, assim... A gente queria saber das curiosidades de alguma coisa que você passou durante as gravações de Carrossel. Poxa, tem um monte. Que você poderia falar. Porque, assim, além do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Eu acho que o segundo mais que, estourou foi esse do Carrossel. E ainda mais aquelas coisas que a gente tava falando nos bastidores agora era sobre o Corinthians, né? Ele acabou de falar que ele não é corintiano, gente. Eu tô indignada com isso. Jamais. Eu tô indignadíssima. E, tipo assim, você assiste, parece que ele é fanático. Mas o personagem em si é fanático, né? Foi muita pressão dos diretores. Quem que era o corintiano lá? Era o Piá, o saudoso Piá que faleceu. Ele era o... E aí, inclusive, foi quando o Corinthians foi campeão mundial. Porque eu lembro que eu tava gravando aquelas cenas... Não sei se quem viu o Carrossel lembra, que eram cenas que teve uma corrida. Eu lembro. Do Cirilo com o outro menino que eu esqueci, que era o Riquinho. Era o Jorge. Nesse dia tava tendo jogo. Eu falei, por isso que isso me marcou muito, que tava tendo jogo. Mas eu vou voltar um pouquinho, porque eu peguei a novela Carrossel. Uma das coisas que aconteceu, eu tenho um sítio em São Francisco Xavier, não tinha filhos na época, tava eu e a minha esposa, a Fernanda, tocou meu celular e era a produtora de elenco do SBT que queria que eu mandasse um material. Não, eu mandei o material sem saber. Só foi. Mandei assim outra vez. Ela me ligou e falou, estão muito interessados aí em você e tal, você quer fazer? Aí eu tava aqui, né, e eu falei, pô, estão me ligando pra fazer uma novela lá no SBT. Aí a minha mãe falou, qual? Carrossel. Aí ela abriu uns olhos desse tamanho, porque ela viu a mexicana, ela tem 40 anos, então ela viu a mexicana. Você vai agora. Não, aí ela falou, pergunta com papel! E eu, não, pô, eu não tava, juro, eu não tava nem aí, porque eu tava no teatro. Eu falei, qual é o papel? Ela falou, é um mecânico, pai do Jaime. Eu falei, é um mecânico, pai do Jaime. Ela falou, cara, é o melhor papel! Esse é o melhor papel adulto! Aceita, eu não sei quanto vão pagar. Aceita! Não aceito! Desliguei e falei, ó. Hoje em dia eu agradeço ela imensamente. Por ter tomado essa decisão, né? Por ter tomado essa decisão. E ainda teve uma coisa ainda mais louca, porque olha o que aconteceu. O Silvio Santos, o que me foi passado, eu não sei se é verdade absoluta, mas a pessoa que me ligou, que era minha amiga, a gente lá, ela me falou isso. Falou, eu não fiz teste. Eu falei, pô, por que eu não fiz teste? Porque
o Silvio queria, porque queria que o Alexandre Frota fizesse o pai do Jaime. Caramba! E até eu pensei assim, ele é um fortão, assim, né? Ele tem umas tatu, ia ficar Acho engraçado. que faz sentido, porque é mecânico. Vai. Vai, pensa assim, agora, né, não dá pra ver, assim, né? Mas quando eu falei, pô, legal. Mas o Frota já tava noutra. Ele falou, ofereceram a grana. Ele falou, não tem, ele não Ele já sem tava saco. nessa pegada de política? Nessa época, não? Antes. Mas ele tava sem saco de fazer novela. Enfim, tava sem saco. Só que acho que ficaram insistindo e ele não topou. E aí foi meio em cima do laço. Tipo, por isso joguei o jeito. Aí a Tina, ela mostrou meu material pra dona Iris. E ela olhou e falou, nossa, ele tem muitos trabalhos com criança, pode contratar. Então eu fui um dos únicos que entrei tranquilo, sem teste. E aí comecei a fazer. Isso é uma super curiosidade, né? Que eu entrei porque o Frota não quis fazer, né? Ai, que bom que ele não aceitou, né? Mas eu acho que ele ia fazer bem, hein? Aí tinha um monte de coisa, né? Aí é o papel mais legal masculino, se você for pensar. Né? Acho que o papel adulto é mais legal. Porque os outros são muito, só bonzinho. Eu também. Né? Realmente, porque eu acho que é o que mais tem participação. Eu sinto que ele participa mais. Ele roda, né? Eu tinha minha casa, mas eu rodava, porque eu ajudava todo mundo. Né? Então eu fui o que mais gravei. Assim, adultos, fora a Rô, né? Que fazia Professora Helena. E assim, de imediato. Eu já vou chegar no Corinthians, mas de imediato a gente foi fazer, a primeira cena que eu fui fazer era com o Nicolas, né? Aí a gente começou a fazer e, deu samba. Deu samba na primeira, assim. Só que ele ainda estava muito preso ao texto, assim, sabe? Aqui quando criança fala. Leia isso. Eu acredito que eu irei para lá, assim. Mas já tava bom. Aí deu um corte assim, eu chamei ele, falei, eu não conhecia ele. E falei, cara, vamos falar assim, ó. Que nem a gente tá falando agora que vai dar certo. Aí ele falou, confia que vai dar certo. Aí na segunda cena ele um ator muito inteligente, criança muito inteligente, ele já saiu soltando o texto assim, jogando. Aí o seu Buri, que era o diretor-geral, falou, não, já tá bom, aí esses aí rolou. Então rolou a gente se divertia muito. Eu e ele. E ele é palmeirense e eu sou São Paulino. Como assim, cara? Eu tô indignada. Só que ele não é um palmeirense assim, roxo. Eu sou de desmaiar, essas coisas. Meu passado me condena, totalmente maluco. Agora, deu uma relaxada. E aí eu tinha que botar a camisa do Corinthians com todo respeito. Eu sou São Paulino, botar a camisa do Corinthians tinha que falar, vai Corinthians, eu e ele. Ele não tava nem aí, tava criança. Então. E aí, como eu já tinha amizade com todos os câmeras, assim, quando ia gravar a cena do Corinthians, os caras ficavam tudo quieto ali, numa boa, só pra me sacanear. Aí eu entrava com a camisa do Corinthians, eles aqui com a câmera, quando o diretor dava ação, todos levantavam o celular e ficavam tirando foto e gravando. Eu falava, vai Corinthians! E aí espalhava entre eles. Aí chegou até em amigos meus. Que aí foi quando começou o WhatsApp e tal, aí eu recebi muita coisa assim, sabe? São Paulo perdia, eu de Corinthians, vai! Que castigo, velho! Não tinha memes ainda, assim, não era uma época de memes. Não tinha figurinha, né? Não tinha, exato. Não tinha. Mas foi assim uma experiência muito engraçada e muito gratificante, né? Fez muito sucesso, né? E aí a diferença que eu te digo do Tibi Perônio é porque o Tibi Perônio, ele era tipo barba, tinha uma maquiagem pesada, né? O pai do Jaime era eu, né? Cara, então, aí isso fez o Tibi Perônio dar uma volta maior. Porque aí as pessoas começaram a pesquisar sobre mim, descobriram que era o Tibi Perônio, os pais falaram, quando eu era criança eu vi ele, não sei o que, isso deu um super boom, assim, pra mim. Porque quem me reconhecia de Tibi Perônio eram os caras roots, era o cara que via quando criança, passava de manhã, de tarde, de noite, gravava, porque a pessoa que viu algumas vezes, não vai reconhecer. E aí fez esse link, então eu dei uma explodida assim de pais e filhos, né? Foi bonito isso, ter conseguir juntar isso com dois personagens que são meio icônicos, né? E eu sei que foi muita diversão. Não acabava nunca a novela Carrossel. Ela não acaba nunca, né?
Ela é gigantesca. Ela não sei tem, quantos capítulos. Acho que 19 mil capítulos. Não acaba nunca. Eu achava ótimo, porque eu estava ganhando salário, contrato, trabalho. E eu já tinha trabalhado com criança. A criança tem leis. Né? Não dá. Todo mundo trabalha com a lei, né? Mas assim, criança. Acho que é até 4 horas só, né? Então, 6 ou 4. Acho que o povo do Carrossel era 6. Atualmente eu estou fazendo o Planeta Terra chamando, eu estou gravando, aliás, vai ficar super legal, vai entrar na Cultura às 19 horas de domingo. Não sei a data, daqui a pouco aí. Tá. Mas está muito bonito, tá muito bonito. E a menininha que faz, ela grava 4 horas. E é duro, viu? Porque ela é protagonista, então pra gente... Vai acabar sendo pouco tempo? Imagina, 4 horas. Sendo que ela 4 horas quando ela entra no camarim, certo? Já conta ali. Entendi. Achei que era a partir do claquete. Não. Quando ela entra no camarim, aí tem 30 minutos pra ela... Tem que fazer o cabelo, maquiagem, roupa. Então, os diretores, na real, tem ela 3 horas e meia na mão, né? E é muito pouco tempo pra uma protagonista, né? Mas tá dando super certo e tal. Mas é corrido. E é justo também, né? Pra criança. Porque a criança tem que estudar, aí ela vai lá e fica trabalhando horas, né? É bem delicado, né, esse assunto, porque também criança precisa se divertir, precisa descansar, precisa, né? Então, e como que... E antigamente eu acho que era muito maior o tempo das crianças gravando, né? Então, eu vou te falar, no Castelo Rá-Tim-Bum, eu não lembro de ouvir lei. Sério? Eu não sei, é porque eu não ficava direto com as crianças, certo? Eu tive Perón, a gente fez um quadro, mas a gente tinha visitas que a gente ia pro castelo. As 3 crianças, eu via elas lá o dia inteiro, assim, mas eu não sei como é que é. Lógico que devia ter uma lei, mas eu acho que ela era muito mais flexível, né? Acho que isso o mundo foi se organizando, né? Na proteção das pessoas mais vulneráveis, tal, que são as crianças, né? Eu acho que foi meio por aí. E você, assim, essa outra pergunta é envolvendo o teatro, o cinema e as novelas. E eu queria saber de você o que você prefere mais, o que você curte mais, é ficar com o público infantil, na área mais infantil ou com o pessoal mais adulto? Olha, eu vou te falar uma coisa que pra mim é muito louca, porque eu nunca pensei nisso, em fazer, a minha carreira vai ser direcionada às crianças. Eu nunca pensei, pra mim, assim, uma peça é sempre uma peça. E assim, aí tem peça que você faz que é ruim, tem peça que você faz que é boa. E tem peça que você faz que é ruim pra criança, tem peça que você faz que é boa pra criança, e tem peça que é boa que você faz pra adulto, tem peça que é pros você dois. Faz... Assim, pra mim é mais ou menos isso. É gratificante a coisa da emoção da criança, né? Assim, isso é palpável, né? Porque o adulto, ele tem milhões de camadas que você tem que quebrar, né? A criança, ela senta a bunda lá e gostei, não gostei, né? Gostei, não gostei. Exatamente. Então, você tem que ter uma relação mais direta e o jeito das coisas que eu gosto é muito menos tati-bitati, né? Não, é fazer um negócio que elas tenham pensamento, né? Não uma coisa só de entretenimentozinho, né? É um entretenimento com pensamento, né? Por isso que o Flávio de Souza, pra mim, é um gênio. Ele entretém e propõe, né? Entretém e propõe, né? Perfeito. E, assim, essa próxima pergunta, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, porque é pra saber em qual momento que você percebeu que você tinha fãs, que fala, caraca, tenho fãs. Olha, foi muito louco. Foi muito louco, porque antes desses programas todos, eu fazia teatro, e eu sei lá, com 19 anos, tinha cara de 16, assim. E aí, as propagandas exigiam, às vezes, atores mais jovens. E não tinha no mercado. Você pensa, é muito louco, né? Não tinha Malhação, não tinha ator jovem, né? Então eles chamavam alguns modelos. E os modelos não desempenhavam muito papel. E aí eu comecei a fazer propagandas grandes. E fui... grandes, assim. Eu vou te dar um exemplo. Aquela novela Roque Santeiro, que foi uma novela que, sabe, parou. O Brasil parou. Tinham 6, acho que 6 ou 5 comerciais, propagandas. Eu estava em 3 ou 4.
Então eu aparecia mais do que os atores da novela, porque toda vez tinha um intervalo, toda vez estava eu. E aí um belo dia eu tô lá na minha casa e começou a vir uns fax. E eram umas pessoas, uma molecada que tinha descoberto meu telefone, não sei como, e que mandaram fotos e que queriam ser meus fãs e foi muito estranho aquilo. Como que será que vazaram o teu fax? Eu não sei, era o telefone de casa, né? O fax era um telefone, eu não sei como o cara descobriu, sei lá, se tinha algum parente que, sabe? Tinha nem Orkut na época? Não tinha computador, mulher. Então? Não tinha computador, o telefone era esse aqui, ó, não sei se tá pegando. É mesmo. Era esse. E esse aqui, não sei se vocês sabem, tinha uma manha, né? Que você pegava aqui e apertava assim, ó, pá, e dava Demonstrei. Você discava os números. Peraí. Em vez de você... Ele sobe? Peraí. Demonstra ele. Ó, porque o normal é isso, né? Pegava aqui, pra quem não conhece, e aqui, né? Sim. Eu achava que tinha que esperar. Não, você faz aqui, ele foi. Aqui, ele foi, tá? Esse número. Mas às vezes você podia fazer assim, ó. 6... 0, não lembro. Saquei. Só que as mães e os pais ficavam muito bravos. Por quê? Fazia barulho? Não, porque isso aqui quebra, né? Isso foi feito pra fazer assim, né? Meias. Mas até chegar o número, né? Demorava muito. Meu telefone era, ó, 655305. Aí você esperava seus pais não estarem em volta e você Aí eu fazia. Assim. Genial, cara! Não fazia ideia. Muitas coisas aconteceram na nossa vida. Agora sabemos como que funciona esse telefone. Ele tava aqui só de enfeite, pra falar a real. Ele é lindo. Então. Me deu tanta saudade. Deixa ele aqui que ele tá me dando sorte. Ai, não aguento. Meu Deus. E aí chegou esses trilhões de fax pra você na sua casa. Você, meu Deus, o que tá acontecendo? E papel indo, né? Pra cá, porque eu não tava vendo ali. Então era muito louco. Quando chegava muito fax, que você chegava, tava um mar. Ia pro chão, né? E aí eu falei, por que eu faço com isso? Porque eu fiquei com medo, porque eram pessoas mais jovens. Eu falei, pô, menores. Eu não sabia o que fazer. E aí eu não fiz muita coisa, não. Eu peguei um número e mandei um muito obrigado, um grande beijo, um abraço. Porque eu fiquei com medo mesmo, porque a gente não tinha isso, né? Os caras da Globo recebiam cartas, né? O cara que era o galã, eles falavam, é o campeão de cartas, né? Eles recebiam. E eu já fui um pouquinho mais pra frente, eu recebi fax. Eu não sei, que fim levaram será esses meus fãs, hein? Pois é, deve estar todo mundo acompanhando ainda você, não é possível. Deve ter um cartaz do pai do Jaime lá na casa deles. Né? Ou de algum comercial que tu deve ter feito. Pô, depois vocês entram lá no YouTube e botam assim, Henrique Reuter propagandas antigas. Comerciais, bicho, é muito bom. Tem lá uns 10 comerciais meu muito jovem, que era muito bem feita a publicidade na época. Tinha uma história, né? Muito dinheiro. Onde estava o dinheiro? Você imagina, McDonald's, os caras chegaram e queriam, né? Então era muito dinheiro, as produções assim. E foi onde eu aprendi a coisa da câmera, né? Foi o meu primeiro contato com câmera, aí você aprende, né? E era câmera... Era uns negócios desse tamanho. E era filme. Então, puta, vocês não sabem o medo que dava. Quando o cara da boa ação fazia... E esse... Era o filme rodando. E o filme era caro, entendeu? E se errasse alguma coisa? Se errasse, os caras ficavam... Ficavam. porque aí você perdia. E quando é filme, que era filme de orçamento barato? Então você tinha que aceitar. Não tinha como errar, porque o cara não tinha o filme suficiente para fazer o filme inteiro. É muito louco. Quando chegou o vídeo, foi pra mim e falei, peraí, então grava e se errar, vai, passa por cima. Eu falei, o quê? A inovação, né? Ai, que ótimo. Não, graças a Deus aqui dá pra se errar. Você vê? Se eu errar, volta. Dá pra voltar. E aí, agora, a nossa última pergunta, que é a hora de você falar dos teus projetos. Tá. Dos teus projetos, o que você anda fazendo, e falar também aí sobre a estreia
do novo projeto que você vai lançar agora. Tá. Ó, é o seguinte, eu tô com uma peça infantil muito boa chamada Mundo Suassuna, que é sobre a história do Ariano, uma história viajante sobre o Ariano Suassuna. Esse infantil ganhou muitos prêmios e a gente foi chamado para fazer em Recife, Fortaleza, Curitiba e Brasília. Uma temporada na zona. Aí eu peguei o Planeta Terra chamando Eu Vou Perder, Recife e Fortaleza, nas festas juninas. Eita, que Tô situação. acabado. Que situação. Pô, que barato que seria. Mas aí eu pus um substituto, ele tá indo. E aí, porque eu não tô fazendo essa peça, porque eu tô nesse projeto que chama Planeta Terra Chamando, que é um remake. É quase uma continuação, sabe? O programa O Mundo da Lua foi feito há 33, 34 anos. Foi o programa que lançou o Luciano Amaral, que é o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum, e ele fazia o Lucas Silva e Silva. E era um menino que entrava no mundo dos sonhos, assim. E o pai dele era o Antônio Fagundes, e o avô Jean Francisco Garnieri, um grande ator. Aí o que aconteceu? 33 anos depois, eles continuaram com a família. Certo? Então o Lucas Silva e Silva está 33 anos mais velho, está com uma filhinha. E ele passa o legado dessas viagens de sonho para essa filhinha. E o Fagundes faz o avô. Sim. O Antônio Fagundes. E o Marcelo Serrado entrou no lugar do Luciano, que não pôde fazer. E então, um elenco maravilhoso, a Patrícia Gaspar. A gente está gravando feito uns maluco. Assim, feito um maluco. Eu tenho folga sexta e sábado. Inclusive hoje. Hoje, por isso que eu tô aqui. Ai, que ótimo. Vai entrar aí no ar, eu sei que é domingo às 19, na Cultura. A gente gravou 24 episódios. Então são 2 temporadas de 12. Tá muito legal, cada vez mais vejo coisa de tecnologia, eu fico louco. O foco o cara faz nessas luzinhas, mano. Eu olho e falo, mano, você tá tirando. Porque eu ficava lá, vinha um cara com uma fita métrica, vinha, voltava, ó, é aqui, ó. Aí eu falei, o foco. Ele já tem foco, já tá pegando todos os fios de cabelo, meu. Ah, para. Mas vai ser um barato, tô muito orgulhoso de fazer, porque vai ser um projeto muito bonito. E vai estrear esse domingo? Não é esse domingo, não. Quando? Acho que é junho. Em junho? Eu dou um alô pra vocês. Perfeito. E aí a gente fala pra vocês, mas fiquem, então aguardem, né? Porque vai sair. E é brabo, tá bom demais. Tem homenagens ao Castelo Rá-Tim-Bum, tá genial. Trabalhar com o Fagundão, né? Com o Antônio Fagundes, aquela primeira cena com o Antônio Fagundes, ó. Mas deu tudo certo, ele gostou de mim. Ai, gente, quem não ia gostar? Meu Deus, sei lá, pelo amor de Deus. Mas, gente, esse foi o Plus Conecta de hoje. Eu espero que vocês tenham realmente gostado, porque, cara, que incrível, que bacana ter te recebido aqui hoje. Poxa, eu que agradeço. Porque, assim, foi que nem você disse, fez parte da vida do pessoal que hoje é adulto, tá fazendo parte de que hoje quem tá entrando na adultice, quem ainda é adolescente, e, por exemplo, das crianças, por exemplo, dos meus sobrinhos, né, tá fazendo parte da vida de todo mundo, você querendo ou não, você gosta ou não, você faz parte de todo mundo que nasce no Brasil. Amo, né? Entendeu? E, cara, surreal de verdade, então obrigada, viu, Henrique, por ter vindo aqui hoje. Meninas, eu que agradeço, eu fiquei mó feliz de estar num lugar só de mulheres jovens, bonitas, que estão mandando bala, indo pra cima. É o que o Brasil precisa. Ah, para. É verdade, a gente precisa disso, gente. Não é isso. Girl Power, cadê o Girl Power? Vamos! Bicho, essa aqui é a parada mesmo. E isso. Bicho, há 30 anos atrás ia ter... Só homem, né? 5 velho aqui, ó. Graças a Deus não, hoje não. Hoje só tem um velho. Não, mas tá ótimo esse velho aqui, tá acompanhando a gente. Eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. E você recentemente, né, abriu teu Instagram, né, que tá contando pra gente. Fala pro pessoal te seguir. Pessoal, me segue. Falei bem? Cadê o arroba?
Eu não sei. Você não sabe? O meu nome é Henrique Streuter. Peguem aí pra mim, a gente vai falar agora. Ajudem o Henrique a subir aí no Instagram, tá bom? Quem estiver assistindo aqui, por favor, não esqueçam de segui-lo, porque acho que tem gente que não conhece, né? É Henrique Streuter mesmo? Só isso. Só Henrique Streuter. Só Henrique Streuter. Henrique Streuter. E ó, e se eu não responder, é porque eu não sei. Eu fui responder lá, respondi pra outra pessoa, que mandei uns coração errado. Eu tô fazendo um monte de... Ele tá tentando. Mas eu tô tentando. O velho tá tentando. Tá bom? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É isso, gente. Obrigado por assistirem. Não esqueçam de seguir também a Plus no Insta e no YouTube, que é igual Plus TV Channel Oficial. E eu vejo vocês no próximo Plus Conecta. Um beijo! Valeu! Sensacional, hein? Foi massa!